Bom, pessoal, desde junho de 2013 aqui no Brasil, eu acredito que as eleições vêm se tornando cada vez mais um evento canônico e muito por conta da tão falada e eu acho que pouco compreendida polarização. Isso vai desde as jornadas de junho de 2013 até o impeachment da presidente Dilma, a posse do Temer, a eleição do Bolsonaro, a prisão do Lula, a soltura do Lula, a reeleição do Lula, a tentativa de golpe de Estado, tudo isso que a gente já conhece, que está muito bem cristalizado na cabeça do brasileiro médio, principalmente para quem tem muito contato com redes sociais. E você que está investindo muito provavelmente em algum momento da sua vida já discutiu sobre política, principalmente depois desse período que eu tô falando, já discutiu sobre política com familiares, amigos ou principalmente na internet. E nesse vídeo aqui eu não quero te ensinar a converter ninguém pro seu lado político ou quem sabe ganhar de um debate do seu tio bolsonarista num churrasco de final de ano. O que eu quero com esse vídeo aqui é tentar fazer algo que eu vejo poucos criadores de conteúdo tentando fazer quando fala sobre esse assunto, que é justamente te fazer preservar as suas relações. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vini Tranquila. Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu quero trazer um vídeo rápido pra vocês, eu acho que vai ser rápido, né? Pelo tamanho do roteiro talvez não seja, mas eu quero trazer o primeiro vídeo a respeito da minha série sobre as eleições de 2026. Eu julgo um tema imprescindível pra gente falar aqui no canal. Obviamente que vai ser com um olhar muito mais direcionado pra você ter uma vida mais tranquila, tanto que o primeiro vídeo é sobre preservar suas relações. E novamente falando aqui sobre o que eu não tenho como intuito com esse vídeo aqui, é tentar te fazer votar em candidato A ou candidato B. Até porque, como eu vou tentar apresentar nos próximos vídeos, o brasileiro tá muito, mas muito mal de político, de verdade, assim. Eu sempre tô zoando com os Rios da Silva, né, o deputado curte e compartilhe, o delegado link na bio e por aí vai, mas isso é só um reflexo do quão mal os brasileiros estão de políticos, cara. E aqui não quer dizer que, nossa, você é um isentão. Não, não sou isentão. O pessoal que me acompanha aqui já conseguiu mais ou menos entender qual que é o meu lado político. A grande questão é que eu não quero tentar falar, vote nesse candidato, ou vote nesse outro. Eu quero talvez te dar caminhos para que você possa ali, através de meios próprios, né? Eu acredito que o brasileiro médio tem sim muito senso crítico, só falta ser aguçado ali, né? Todo mundo tem senso crítico, né? Mas como eu falo a nível Brasil, então acho que todo mundo tem um senso crítico que precisa ser aguçado em algum momento e você vai precisar pensar com a sua própria cabeça para poder fazer o seu voto. E obviamente, lembrando, como sempre nos vídeos, se você é um político que tá vendo meu vídeo, saia daqui e vá fazer o seu trabalho, né? Porque a gente carece muito de políticos que trabalhem verdadeiramente. E também eu não pretendo com esse vídeo te inflamar contra os seus, falar assim, quem vota nele, ou vota nisso daqui, ou acredita nisso e naquilo, é um monstro, é um crápula, você deveria odiar e que não sei o quê. Contanto que não sejam políticos, obviamente, os políticos que têm projetos de poder, que têm ali todo um planejamento para poder, né, uma estratégia política para poder manipular e transmitir ideias ruins, aí eu acho que isso é digno de ódio, de reprovação e etc. Agora, quando é seu tio, sua mãe, talvez, sabe? Vai pensar sua mãe ser presa pra você acordar? Quem pegou essa referência aí? Mas quando são essas pessoas do seu entorno, próximas, aí eu acredito que realmente a gente precisa tratar aqui no campo das relações e dos afetos, que é justamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje. O campo dos afetos na política é basicamente a base de todo o discurso, de toda a movimentação política que ocorre hoje em dia, principalmente nas redes sociais, e é sobre isso justamente que eu quero falar, sobre a preservação dos verdadeiros afetos, né? Não o afeto que é vendido pela política, mas os verdadeiros afetos do cotidiano, e tentar trazer isso de uma forma prática, né? Em um vídeo anterior do canal eu falei sobre esse tema mais ou menos, né? O vídeo eu vou colocar aqui no card dele em algum lugar. Se chama Tudo é Política, mas nem todos são políticos, que é justamente para tentar te ajudar a compreender que tudo é política de fato. É importante que você compreenda a política no geral, mas com que isso não te faça ir contra o seu, se afastar das pessoas que você ama, que você gosta, etc. Esse daqui é basicamente um resumo e eu pretendo trazer esse tema de novo à tona porque eu acho ele de suma importância para essas eleições. E o principal é tentar te fazer entender a importância não só do seu voto e do entendimento político, mas também do peso que as escolhas que você faz quando se trata de política, como elas podem afetar a sua família. Obviamente eu não vou dar o caminho certinho, se você vota nisso, você afeta isso da sua família. Mas tentar te dar exemplos, realmente te pegar pelo coração e falar assim, olha, pensa com carinho aqui, porque isso daqui pode ser prejudicial para as pessoas que você ama e gosta. Enfim, eu quero retomar esse assunto e começar dizendo que a política, como eu já disse, ela é afeto, mas ela é afeto no sentido mais amplo da palavra. Então, se tratando de sentimentos, paixões, né, amores, qualquer tipo de carga sentimental direcionada ao outro, a outra pessoa, a outro ser, ao outro que eu enxergo como parte do eu. Essa coisa do eu e outro vai começar a ressurgir nesse vídeo, né? Eu fazia muito isso no começo do canal, vou voltar a fazer isso, mas tentar não deixar tudo de forma muito confusa como era antes. Mas eu quero falar isso porque esse daqui é o principal, como eu já disse, do discurso político, porque justamente é o reconhecimento do outro como parte integrante do eu, né? É aí que tá basicamente a magia de todo o discurso político, de toda
a paixão política, porque política é paixão também, não tem como desvincular uma coisa e outra, sabe? Ah, não, nós somos tecnocratas, nós pensamos somente no campo da razão. Eu acho meio impossível fazer isso. Política é afeto, política é paixão, necessariamente em algum sentido. É nisso que tá a mágica do discurso político e, consequentemente, o grave do discurso político, né? É algo extremamente problemático e grave que existe no discurso político, principalmente o discurso político moderno, injetado, inserido na lógica das redes sociais. E aí você pode pensar, mas o que há de grave num discurso político que legitima o reconhecimento do outro através de mim mesmo, né? Se um discurso político me faz reconhecer o outro, isso é importante, não é? Certo? Bom, em algum sentido, sim. Mas no sentido que eu quero falar aqui, e é aqui que tá o grave da questão, não. Vamos entender o porquê. Em resumo, é justamente porque o reconhecimento do outro, por vezes, no discurso político, ele se dá através do contraste ou da negação de muitos outros. Bom, para que vocês consigam entender melhor, eu contextualizar vocês de uma forma mais adequada, vou contar historinhas do Thiago do Vida Tranquilo, olha só que legal. Há uns anos atrás, da minha graduação, fiz graduação em economia, mas eu decidi fazer uma pesquisa científica, né? O artigo... Como é que era? Artigo científico? Pesquisa científica? Iniciação científica, lembrei o nome. Até pra poder conseguir uma bolsa e pagar menos na mensalidade, mas eu tinha muito interesse também em pesquisa. Tanto que eu prolonguei minha graduação por mais 6 meses, justamente para poder encaixar uma iniciação científica nela, né? Então eu me formei em 4 anos e meio. Enfim, isso não vem ao caso, então eu fiz uma iniciação científica em filosofia da linguagem e análise discursiva. E ali era por volta de 22 a 23, a gente tava num processo de retomada da pandemia. Já tava ali perto das eleições e etc. E então, por conta desse cenário, eu decidi analisar ali os discursos internacionais do Bolsonaro no primeiro semestre de 2022. E uma das coisas que eu concluí naquela pesquisa, justamente por isso que eu tô trazendo esse assunto à tona, até porque é um assunto interessante, ninguém se interessa de fato pela minha vida, eu espero. Quero evitar stalkers, né? Mas uma das coisas que eu consegui concluir naquela pesquisa é que os discursos do Bolsonaro, eles eram repletos dessa coisa grave que eu mencionei a respeito do discurso político. Que foi algo que, à época ali, eu acho que ainda é uma boa denominação, eu chamei de agregação desagregadora. Vocês vão entender melhor esse termo conforme eu for destrinchando aqui no vídeo. Para citar alguns exemplos aqui para vocês do que tinha ali no discurso dele, em diversos momentos ele falava a respeito de diversidade religiosa, a respeito a outras religiões, porque era coisa que eram muito perguntadas pela mídia para ele naquele momento. Ele falava lá, tipo, não, tem muito respeito religioso, o Estado laico, né, o respeito da laicidade do Estado e etc. Só que em determinados outros momentos no discurso, ele sempre delimitava, as citações dele, por exemplo, quando se tratava de religião, eram sempre delimitadas à religião da cristandade, né, religião cristã. Quando ele delimitava ali uma religião ideal, vamos dizer assim, ele falava a respeito da religião dele, do cristianismo. É meio que a delimitação de uma em detrimento das outras. Consegue entender mais ou menos isso? E o assunto não é sobre falar mal de religião ou não. Eu tô querendo analisar mais o discurso, né, político dele, para que vocês entendam melhor. A mesma coisa acontecia em relação à família, por exemplo, né? Ele falava a respeito, né, o Deus, pátria e família, então ele falava a respeito do respeito à família, dos valores familiares, etc, mas ele sempre tratava de definir o que era de fato para ele uma família. Acho que vocês já pescaram mais ou menos o que eu tô tentando delimitar aqui, dizer aqui pra vocês. E a questão não é tipo, então ele não pode ter um ideal de família, um ideal religioso, etc. Sim, mas a partir do momento que você é um chefe de Estado, né, um representante maior do Estado, você não pode fazer essas delimitações públicas, até porque você é o reflexo do Estado. Então, a partir do momento que um presidente faz essas delimitações, ele consequentemente demonstra que o Estado delimita essas coisas. Né? E isso é grave, é preocupantíssimo, assim, mas não é isso agora que eu quero tratar. E a questão aqui é que o discurso ali, ele delimitava muito bem o que deveria ser parte integrante e respeitável e reconhecível do eu. Né? Quem ouvia aquilo e se identificava com aqueles ideais que eram ditos ali, conseguiam ver naquilo ali humanidade, conseguiam ver aquilo ali um eu. E, consequentemente, por conta dessa exclusão e dessa delimitação, não viam o outro com esses mesmos olhares, essa mesma humanidade, né? É isso que tá o preocupante, é nisso que eu quero focar. Era justamente o governo dos escolhidos, né? Por uma equação básica de eliminação, se o ideal, se o meu voto representa essa delimitação, essa representação, logo, o que eu devo abominar e aquilo que atenta contra eu ser o escolhido, a importância do meu voto é justamente o outro, aquilo que não está delimitado nessas características. Vocês entendem mais ou menos a preocupação desse tipo de discurso político? E essa coisa do governo dos escolhidos é um ótimo termo para definir o que foi o governo Bolsonaro e diversos outros governos ao longo da história
brasileira. Então, para que vocês entendam mais ou menos essa agregação desagregadora, é como se a minha família tradicional ela fosse reafirmada não só pela delimitação que o Bolsonaro, por exemplo, dá a respeito do que é a família tradicional, mas pela abominação mútua que eu, o Bolsonaro e os escolhidos, os representados, temos por outras conformações familiares, por exemplo, né? É o ódio, a repulsa, a abominação partilhada. Estão entendendo a preocupação da coisa, né? São famílias não dignas do nosso afeto. Aqui eu acho que já consegui delimitar muito bem onde é que vocês conseguem entender ali qual que é o ponto de agregação através dessa desagregação. E eu sei, obviamente, que quase todas as relações de identificação na nossa sociedade, principalmente quando se trata de política, mas partindo para um lado mais genérico, geral, eu sei que grande parte dessas identificações partem do princípio de nós e eles, o eu e o outro que eu reconheço como um outro, e por aí vai. Não é nisso que eu quero bater necessariamente. A questão é que essa relação ela é levada ao mais alto grau quando se trata da política atual. E isso se eleva ainda mais quando a gente vê que grande parte desse discurso político, dessa lógica política, foi absorvida pela dinâmica do algoritmo, né? Que espalha esse discurso cada vez mais, e vai criando aquela bolha do caos, que vai retroalimentando essas ideias, e as pessoas vão estabelecendo a política quase como um status social, um estilo de vida, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, e tudo isso meio que implica das abstrações das mais diversas que compõem ali o que seria uma humanidade básica, né? Talvez vocês entendam isso ao longo do vídeo, sabe? E coloca aquilo como uma conformação de valores básicos, como se fosse exclusivo daquele lado político. Então os valores básicos de seres humanos passaram a ser performados como valores políticos dignos somente daquele lado. Então eu sou a favor da vida, eu sou a favor da família, da pátria e assim por diante, vai indo. Mas pense com sinceridade, quem em verdade é contra essas coisas? E provavelmente o fato de eu ter falado isso daqui, você já ter pensado em centenas e centenas de pessoas no seu ciclo social ou nas redes sociais que você fala, não, essa pessoa é contra isso daqui, já mostra essa coisa da política dos afetos, do que há de grave no discurso político, dessa relação de nós e eles. E aqui, pessoal, eu não tô tentando ser simplista ou despolitizante. Eu sei que existe uma relação verdadeira de nós e eles, né? É isso que eu gostaria de atentar vocês também, né? No meu vídeo sobre entender que tudo é política, mas nem todos são políticos, eu tento falar justamente sobre isso. Porque a importância de se entender a política, a história, é entender que de fato existe uma relação concreta de nós e eles. Só que com esse discurso político que vai, né, inflamando por aí, sendo impulsionado pelas redes, quem somos nós e quem são eles se confunde, muitas vezes se entrelaçam, né? Muitas vezes o político que tá querendo só ter uma mamatinha no governo tá fazendo com que você entenda que o eles são membros da sua família, e isso é totalmente errado. O eles são os políticos. Não, eles são as pessoas que têm projetos de poder para poder se beneficiar, né? Terem benefícios próprios com o apoio ali da sociedade, em detrimento da sociedade, muitas vezes. Então o fato de você já ter pensado sobre isso, quando eu falei sobre essa coisa dos valores básicos da humanidade, prova justamente o ponto que eu tô tentando trazer aqui no vídeo, né? Porque quem é contra a família? Quem é contra a vida? Né? Obviamente que vão ter diversas complexificações, e de fato existem políticos com projetos de poder que são contra a vida, contra a família, contra a pátria, e isso eu vou tentar expor nos outros vídeos dessa série. Mas enquanto seres humanos, brasileiro sofredor do dia a dia, quem de fato é contra essas coisas? A grande questão é que todas essas coisas são faladas, todos esses valores são falados de forma extremamente abstrata, né? Com composições que dependem só do que existe na sua cabeça. Coisas que você formulou e que você mesmo julga como vida, ou família e pátria, né? Exemplos que eu coloquei aqui no roteiro. Sou a favor da vida, mas prendeu, matou, né? Então assim, você entende como é uma abstração? Se for pegar na realidade, você não é bem a favor da vida, né? Se você é a favor do prender ou matar, você não é a favor da vida. Sou a favor da família, mas sou contra o fim de uma escala de trabalho 6x1, por exemplo, que destrói as famílias, né? O maior motivo de divórcio hoje em dia, um dos maiores motivos de divórcio no Brasil, por exemplo, é questões financeiras. Então você é a favor de, sei lá, redução de salário mínimo, corte de benefícios, a favor de uma escala de trabalho que destrói famílias. E como você pode dizer que você é a favor da família? Entendeu? É só uma mera abstração, uma mera performance política. Então eu sou a favor da pátria, mas apoiou um golpe de Estado. Ou eu sou a favor da pátria, mas a favor de tirar o Nordeste da equação do Brasil, por exemplo. Que eu vejo um discurso político jovenzinho e bonitinho surgindo na internet com
essas características bem preocupantes. A questão, com isso que eu trouxe aqui pra vocês, não é tanto essa relação de bem e mal. Ah, isso daqui é do bem, isso daqui é do mal, certo e errado. Ou, isso daqui é a hipocrisia, a grande hipocrisia. A questão é sempre o contraste, o afeto mal direcionado. Isso tudo é só afeto mal direcionado. E você que tá aí me assistindo provavelmente já deve estar aí teclando e tentando me xingar, me chamando de comunistinha, de não sei o quê, ou, sei lá, isentão, qualquer coisa do tipo. Mas eu te convido a me escutar mais um pouquinho. Mais uma vez eu ressalto, a identificação do nós e eles, ela é imprescindível para a política, ela é imprescindível para a história. Na história sempre foi assim, né? Grandes mudanças, grandes revoluções, grandes revoltas. Sempre foi uma relação de nós e eles, para que alguns se beneficiassem, outros tiveram que ficar para trás, outros tiveram que sucumbir de alguma maneira. Assim é o andar da carruagem humana. Pelo menos. A minha questão principal, minha birra com esse assunto é justamente essa questão do afeto mal direcionado, do afeto vendido por políticos, por pessoas que têm projetos de poder, né? Não tem um projeto de país, tem um projeto de poder, um projeto eleitoral, eleitoreiro, muitas vezes. Geralmente é aquela categoria do populismo, que ela é meio indefinida quando você vai estudar ela a fundo, mas que ela vale pra esse sentido. E é justamente por isso que eu não quero te tirar do campo do afeto, por isso que eu tô ressaltando que isso daqui é algo quase que inerente ao ser humano. Minha pretensão não é te tirar do campo dos afetos. Seria o equivalente a tirar sua humanidade. A questão eu quero direcionar o seu afeto para os seus, os verdadeiramente seus, né? Aqueles que estão com você em verdade e de verdade. Eu quero te convidar mais uma vez a pensar com sinceridade nos seus, na sua família, né? Nos seus amigos, nos seus vizinhos, nas pessoas que estão com você sofrendo no dia a dia. Né? No fim do dia, as pessoas estão com você e é isso que importa. E eu sei que talvez isso daqui seja uma conclusão muito óbvia e bobinha, e você falando, nossa, tô frustrado, achei que você ia ter uma conclusão grandiosa. Mas é que tem muita gente hoje em dia precisando ouvir o óbvio, precisando ouvir o bobo, precisando ouvir o básico. Né? Como eu disse, valores básicos estão sendo performados como valores políticos, né? Em abstração ainda. Então não é nem um valor prático, objetivo. Olha, isso daqui é bondade, isso daqui é maldade, eu sou a favor disso, por isso, isso e isso, eu sou contra aquilo, por isso, isso e isso. Não, são meras abstrações que vão ali se elevando como status político. Então será mesmo que vale a pena você reivindicar um estádio de sítio, uma polícia mais violenta, um prendeu, matou, sendo que você mora num bairro periférico que seus filhos, irmãos, pais, amigos saem todos os dias pra trabalhar, saem todos os dias pra enfrentar o caos urbano e você... sem saber se eles vão voltar, será que vale mesmo a pena ficar insistindo nesse discurso? A questão não é tipo, defensor de bandido, é só que o problema é muito mais complexo, a resolução é igualmente muito mais complexa do que um simples mata, entendeu? Mesma coisa, será que vale a pena você ir contra medidas de proteção a mulheres, contra uma lei da misoginia, por exemplo, sendo que existem diversas mulheres na sua vida, namorada, mãe, irmãs, né, esposa, filhas, sabe? Vale a pena você ir contra isso? Sendo que na prática, aqui eu tô tentando trazer na prática, lembra que eu falei? Vou trazer valores na prática. Será que vale a pena, olhando ao seu redor, ser contra esse tipo de coisa? Eu tenho a mais absoluta certeza que você, assim como eu, odiaria se algo acontecesse com elas, certo? E você, assim como eu, também gostaria de estar muito bem amparado. Então será que vale mesmo a pena? Eu sei que são cenários extremos, mas... isso pode te ajudar muito bem a pensar no campo dos afetos das pessoas que verdadeiramente importam na sua vida, né? E aí, seja de direita, seja de esquerda, obviamente eu tenho um lado político, eu sei qual lado de fato tem proposições melhores pro Brasil do que o outro, e eu não quero trazer isso nesse vídeo, obviamente, porque eu não quero afastar essas pessoas, né? Eu quero trazer aqui o afeto. Eu, um cidadão comum que sai pra trabalhar todo dia de manhã, pega um transporte público lotado, ruim, pra trabalhar 9 horas por dia no centro de São Paulo, depois voltar pra minha casa, também pegar um transporte público lotado, etc. Chegar em casa cansado, ter que fazer as minhas coisas. Então, pra que você pense em mim como essa pessoa, como isso daqui, né? Essa constituição muito mais próxima de você do que o político que tá te fazendo pensar que eu sou o seu inimigo, entendeu? É isso que eu quero deixar muito bem claro aqui. Né? Não cai nessa do político, porque o político não passa pelo sistema público de saúde, o político não pega transporte público lotado, o político não trabalha 9 horas por dia, 5, 6 dias por semana, né? O político não tá tentando empreender, né, nesse caos brasileiro, entendeu? O político não tá ali 7 por 0, trabalhando no seu empreendimento, tentando fazer virar e pagando taxas de imposto altíssimas. Mas ele quer fazer com que você pense que eu, por exemplo, sou a favor de taxar a sua empresa. O que é, assim, uma imbecilidade gigantesca, entendeu? Então é pra isso que eu te convido a tentar pensar nesse vídeo. Não só em mim, obviamente, mas pensar nos seus afetos mais, vamos dizer assim, afetuosos, né? Sua família, seus amigos. Então é isso, preze pelos seus verdadeiramente...
por preservar suas relações construídas no cotidiano, não relações pueris construídas por uma identificação de um discurso fácil, simplista que você viu na internet. Ou que foi vendido pra você na internet. Sabe, se importar com as pessoas que não só partilham uma mesma linhagem familiar, um mesmo afeto, mas também, e principalmente, uma mesma realidade, né? Porque é a realidade que vai ditar o peso do martelo que recai sobre essas pessoas. E esse martelo, quem desfere o golpe, quem pode estar ajudando a desferir esse golpe, é você, que pensa estar protegendo essas pessoas. Então é por isso que eu peço para que você pense com sinceridade em tudo isso. Não deixem com que te vendam afeto, não deixem com que faça que você se volte ao seu, se volte à sua família, se volte contra quem você gosta, contra quem você ama, né? Eu vejo muitas pessoas na internet dizendo: perdi meu avô pra isso, perdi meu pai pra aquilo, e as pessoas estão vivas ainda, mas elas se afastaram, elas foram assim, sofrendo uma lavagem cerebral, e aquela família que antes era, né, deveria ser um porto seguro para aquela pessoa, virou inimigo, virou partícipes de uma conspiração geral que essas pessoas acreditam estarem metidas. Então, pense nisso, né? Quem te vende um projeto de poder e quem tende a se beneficiar desse projeto de poder é justamente quem te vendeu esse mesmo projeto, né? Então, chegando agora ao final de ano, tá? Não deixe de ir na casa do seu tio bolsonarista. Você que é o tio, não deixe de conversar com o seu sobrinho comunista, por exemplo, né? Ou uma pessoa que tem uma discordância mínima com você. Saiba ouvir, saiba entender. As pessoas... Eu tenho a mais absoluta certeza que se você parar pra ouvir essas pessoas, pode ter certeza que elas partilham muito mais coisas com você do que o político que te vendeu essas ideias, tá? Enfim, é isso daí, pessoal, que eu queria falar hoje. Como eu disse, um vídeo um pouco mais curto. Tô vendo aqui, deu meia hora, mas cortando tudo vai dar bem menos. Então, um vídeo um pouquinho mais curto pra iniciar a nossa série sobre as eleições. Espero que vocês tenham gostado. Deixa os comentários aí, deixa o feedback. O que eu posso falar mais sobre essas eleições? Bolei ali uns 7 temas pra mais ou menos ir casando. Eu vou fazer a cada 15 dias. Pra mais ou menos casar ali perto das eleições, mas se vocês quiserem que eu fale sobre mais temas, deixem aí nos comentários, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, por favor, se inscrevam no canal. Eu não vou conseguir monetizar o canal até o final do ano, mas a esperança é a última que morre, espero que eu consiga. Então é isso. Fui.